Participando deste evento muitíssimo importante na área da saúde, quero primeiramente cumprimentar a coordenação deste congresso e a todos os palestrantes aqui presentes. Cumprimento também os participantes desta nova modalidade de encontro profissional. Meu nome é Nora, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva e comportamental e também hipnóloga condicionativa, atuando na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Minha trajetória profissional iniciou em 2007 com a psicologia cognitiva e durante a atividade clínica senti a necessidade de uma abordagem de trabalho que pudesse ser mais rápida para os transtornos emocionais, que são verdadeiros desafios clínicos na psicologia. E foi então que, em 2014, me apropriei dos conhecimentos da hipnose condicionativa e considerei os resultados bastante significativos na esfera comportamental. A partir disso, despertou em mim um entusiasmo para trabalhar as questões oriundas da parte fisiológica e metabólica do corpo físico e emocional. Bom, então eu comecei a atender os casos de pessoas com câncer. E para a palestra de hoje, eu trago a temática do câncer, as origens frente aos processos psicológicos e também a busca incessante pela cura com a hipnose condicionativa. Eu trago a minha experiência clínica com 6 pessoas com câncer, onde nós estamos atuando no resgate da energia vital na luta contra o câncer. Como iniciou o seu interesse pelo tema proposto nesse vídeo? O interesse pelo tema emergiu a partir da polêmica na mídia televisiva sobre a substância fosfoetanolamina no tratamento do câncer. E então comecei a refletir sobre a medicalização da vida, ou seja, a vida humana apropriada. E esta apropriação interferindo nos conceitos e comportamentos sociais. Então pensei se pudesse existir outras possibilidades de tratar as pessoas com câncer. E a partir daí elaborei um projeto que pudesse acolher a angústia dessas pessoas. Existe algum mecanismo psicológico que favoreça o desenvolvimento do câncer? Sim. Existem processos mentais que antecedem o surgimento de qualquer doença. Um desses processos é o autossacrifício, onde a pessoa tende a atender às necessidades dos outros em primeiro lugar e deixa as suas necessidades sempre por último. Isso, sendo uma constante na vida da pessoa, adoece. Um outro esquema cognitivo muito importante que se relaciona com o autossacrifício é a subjugação, quando a pessoa se submete aos caprichos de outras pessoas. Estados de depressão também é bastante comum no surgimento das células cancerígenas, porque vão, ao longo desse estado, debilitando o organismo. Lutos prolongados também podemos contar, porque passamos por traumas quando perdemos algum familiar, algum amigo, e se essa perda não for ressignificada, então ela pode contribuir para que se iniciem os processos de depressão. E em seguida, o organismo debilitando-se abre portas para que a doença se instale, seja o câncer ou outras doenças graves também. Outro processo também bastante importante é a raiva intensa, sentimentos de culpa. Eu tenho percebido um outro fator bastante instigante e que eu deixo aqui como uma sugestão para investigar
estudar, analisar, verificar. Esse fator é a inveja. Por incrível que pareça, a inveja. Mas é a inveja de terceiros. Então, o que eu proponho como estudo é avaliar se o que abre portas para a doença se instalar é o fato da pessoa receber essa energia, a energia da inveja dos outros, não criar mecanismos para bloquear essa energia, né? Ou se ela não consegue lidar com essa inveja que as outras pessoas têm sobre ela. Se ela não consegue desenvolver esses mecanismos que bloqueiem essa inveja. Então, é muito importante que possamos viver a vida de forma resiliente e assertiva, para daí produzir comportamentos saudáveis, ter pensamentos mais proativos e então o organismo ficar com uma energia adequada à saúde. Quais as emoções primárias e secundárias presentes nesse adoecimento? O estresse é um grande vilão. E no desenvolvimento do estresse, seguindo o modelo quadrifásico do estresse, nós temos aí fases. Nós temos a fase de alerta, a fase de resistência, a fase de quase exaustão e a fase de exaustão. Então, nessa pressão constante em que a sociedade está submetida, é muito importante reavaliar essas fases do estresse. Em que fase você está? Na fase de alerta? A fase de alerta é o momento inicial em que nos deparamos com um evento estressor. A fase de resistência é quando o organismo precisa de mais energia para lidar com esse evento estressor. E quando não consegue, passamos para uma fase de quase exaustão, que é onde as doenças mais leves começam a surgir como um sinal, como o corpo falando com você. E se nós não fizermos alguma coisa neste momento, a tendência é ir para a fase de exaustão. E nesta fase de exaustão, as doenças graves surgem porque o corpo está debilitado, ele está exaurido biologicamente e psicologicamente. Então eu sugiro que possamos reavaliar em que fase do estresse nós estamos e como retroceder e buscar pelos mecanismos de proteção que existe dentro de cada um de nós. As pessoas percebem seus processos mentais que facilitam o surgimento da doença? A grande maioria não. As pessoas estão normalmente no automático. E esse automatismo ele adoece, porque não há uma percepção do que está pensando, do que está sentindo, do que está fazendo. A hipnose condicionativa, ela auxilia no processo de metacognição, ou seja, perceber para mudar. Então, além de promover a mudança do comportamento, ela vai promover a percepção. Por quê? Porque nós vamos elaborar mecanismos que condicionam a essa nova forma de viver a vida, de sentir a vida e de fazer a vida. Quais as dificuldades na realização da hipnose condicionativa diante de doenças graves como o câncer? No decorrer dos atendimentos às pessoas com câncer, foi possível observar algumas dificuldades inerentes ao tratamento. Uma delas é o fator tempo. O tempo do paciente para tratar o seu psicológico.
Como a doença agride severamente o corpo físico, o foco de atenção do paciente fica no corpo físico. E então há muitas consultas médicas, exames, a quimioterapia também, a radioterapia, tudo isso ocupando um tempo precioso do cliente. Além disso, ainda temos todo o mal-estar, né, orgânico, oriundo da quimioterapia. Então, esse tempo, às vezes, fica difícil conciliar com os horários de atendimento na agenda do hipnólogo, que também, por conta de uma sociedade que está adoecendo rapidamente, facilmente, essa agenda também tem limitações e o tratamento com a hipnose condicionativa é necessário que se reserve 2 horários para atender uma pessoa. Então, isso dificulta e limita o tratamento. Muitas vezes também é necessário fazer um atendimento a domicílio ou um atendimento hospitalar. E isso torna ainda mais difícil o tratamento, né, pela falta de disponibilidade do profissional. Ainda temos a questão muito importante, que é a harmonia de propósito entre a mente consciente e a mente inconsciente da pessoa afetada com o câncer. Por exemplo, uma pessoa que tem um estresse muito forte no local do trabalho e ela deseja sair desse ambiente, mas ela necessita sobreviver por meio deste ambiente. Então, como se libertar desse estresse e continuar sobrevivendo? Então, aparece a doença como uma solução para libertá-la do estresse. E aí começa a luta pela sobrevivência. Então, conscientemente, a pessoa quer se curar. Inconscientemente, a mente não quer se curar. Porque se houver a cura, volta para o ambiente onde a doença foi gerada. Bom, e aí nós entramos na questão dos padrões mentais negativos, né, que algumas pessoas mantêm. E esse padrão mental negativo, ele gera depressão. E um outro fator ainda que facilita a depressão do paciente e mantém os padrões negativos dele é a descrença familiar. Então, eu sugiro para as famílias que têm pessoas com câncer, mantenham-se num padrão mental positivo. Se é muito difícil acreditar na possibilidade de cura ou acreditar no tratamento ou num tratamento efetivo, busque uma terapia também. Busque fortalecer a sua emoção para não interferir no processo do seu familiar. Outro ponto importante são as impossibilidades na comunicação com a medicina tradicional. E ainda temos a questão do diagnóstico tardio. Bom, por fim, quero ressaltar aqui uma questão extremamente fundamental: a fé. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as lutas, desafios, obstáculos, é necessário permanecer na fé. Porque é a fé que vai motivar
a fé que vai buscar, a fé que vai tirar da desesperança. E o tratamento só se torna efetivo quando existe o desejo sincero de se curar. Quando existe a esperança, quando tem-se perseverança. É preciso manter a perseverança, é preciso eliminar os pensamentos derrotistas, é preciso criar mais coragem para o enfrentamento da doença, até vencer a doença, ou ser vencido. Deste ponto em diante, abordarei o resgate da energia vital das pessoas com câncer por meio da hipnose condicionativa. E independente da polêmica ou de qualquer polêmica que surja em relação ao tratamento do câncer, o meu ponto de partida é único: a vontade de viver que cada pessoa tem. E é esta vontade de viver que me impulsionou para permanecer nos casos mais difíceis no 1% de chance de vencer o câncer. No atendimento a 6 pessoas com câncer, trabalhei com os seguintes diagnósticos: câncer de mama, câncer de intestino, câncer de ovário, câncer no útero e sarcoma, este generalizado por todo o corpo da pessoa. As metástases ocorreram nos linfonodos pélvicos, no pulmão, no fígado, no baço, no útero, no sigmoide e no reto. O tratamento com a hipnose condicionativa foi desenvolvido em 4 etapas. A primeira fase do tratamento incluiu a energização, a regressão da memória e a progressão mental. Na energização foi possível aumentar a autoestima, trabalhar a autoconfiança e despertar o amor próprio. Também trabalhou-se o corpo físico para a retirada de impurezas e toxinas que possam contribuir para o desenvolvimento das células cancerígenas. A regressão da memória foi feita ano a ano, ou seja, regrediu-se a memória até o momento da concepção para a retirada da carga emocional que fica contida nas vivências do passado que foram traumáticas ou situações muito difíceis. Retirada essa carga emocional, a pessoa consegue viver o momento atual com mais destreza, com mais desenvoltura, com mais firmeza, com mais alegria, porque ela vai viver o momento atual com as cargas emocionais das vivências do momento presente. E a progressão mental, assim como nós levamos a memória a um tempo passado, na progressão mental nós levamos a memória a um tempo futuro. E neste tempo futuro nós trabalhamos aí a pessoa se sentindo muito bem psicologicamente para o enfrentamento da doença, e trabalhamos também a homeostase orgânica, ou seja, um equilíbrio de todo o funcionamento do corpo físico. A segunda fase do tratamento envolve as mesmas técnicas da primeira fase, só que dessa vez direcionada para a área afetada. Então, utilizou-se a energização para a mama, no caso do câncer de mama. Então, energizou-se toda a parte fisiológica da mama,
energizou-se para a retirada das impurezas da mama e a revitalização das células da mama, das células vitais. E esse é um detalhe muito importante. Revigorar os tecidos, revigorar todo o funcionamento da mama. Bom, a partir daí fizemos uma regressão direcionada para o trauma que possivelmente tenha desencadeado emoções e toda uma fisiologia proporcionando o desenvolvimento de células cancerígenas. E então, posterior a isso, fizemos a progressão mental para que a pessoa pudesse aí visualizar a renovação do corpo físico. E então, o inconsciente, recebendo esse comando, começa a trabalhar em função dessa renovação. A terceira fase do tratamento envolveu os mecanismos condicionadores para o enfrentamento da quimioterapia e de todos os outros processos relacionados à medicina tradicional. Posterior a esse período, né, de utilização dos mecanismos condicionadores, aplicou-se a regressão da memória de forma fracionada, ou seja, para etapas da vida: a infância, a adolescência, a vida adulta, de um modo mais amplo, para que fosse retirada ainda alguns resíduos de informações traumáticas. Posterior a essa regressão fracionada, utilizou-se a energização direcionada para os processos mentais e para a neuroquímica funcional. E também a energização direcionada para a revitalização das funções vitais de cada órgão interno, independente de ter ou não metástases, mas para garantir que não se reproduzam mais e mais células cancerígenas, né, por outros órgãos que ainda não tenham sido afetados. Na quarta fase do tratamento, aplica-se a ressignificação das qualidades pessoais, ou seja, vamos até o passado e buscamos na memória todas as informações de uma fase feliz da vida da pessoa, uma fase em que ela estava entusiasmada, com muita vontade de viver. Então nós trazemos essa carga emocional para o momento presente, porque lá, naquele momento da vida, existia a perseverança, a determinação, a garra, o entusiasmo, a motivação, a esperança. Então nós precisamos resgatar essas informações da memória e trazê-las para o momento presente de enfrentamento do câncer. Posterior à ressignificação, aplica-se a progressão mental para ampliar a magnitude do corpo mental e também para mobilizar, fortalecer, né, a renovação do corpo físico. Obviamente que a sequência das técnicas aplicadas não necessariamente sejam neste formato. Nós podemos alterar a ordem da aplicação das técnicas, porque nós precisamos, em primeiro lugar, observar a especificidade de cada caso clínico. E então, analisando os processos mentais e os processos do inconsciente de cada pessoa, que daí são diferentes em cada caso. Uns são mais confiantes, outros são menos confiantes, né? Outros têm mais pensamentos negativos. Então nós precisamos estar avaliando o tempo todo essas questões específicas de cada pessoa. E aí dispor da técnica adequada para aquele momento clínico.
Durante o tratamento, foi possível observar os padrões de funcionamento psicológico nas pessoas com câncer. São o autossacrifício e o padrão inflexível crítica exagerada. Então, esses dois esquemas cognitivos aparecem como principal padrão psicológico. E o que vem a ser o autossacrifício? A pessoa tem uma tendência a atender às necessidades dos outros em primeiro lugar e deixa as suas necessidades sempre por último. Isso quando consegue realizar. Então, esse autossacrifício é um fator extremamente estressante, porque a pessoa não consegue realizar aquilo que deseja, e sim está sempre em função dos outros. E o padrão inflexível crítica exagerada é uma forma de perceber a si mesmo ou aos outros e também o mundo. E esse padrão inflexível é sempre a tentativa de fazer o melhor, né? Não errar, é uma ditadura dos deverias. Então a pessoa fica presa a esse movimento, né? E adoece, porque estressa muito. Estressa muito querer ser o melhor o tempo todo. Estressa muito querer que o outro seja o melhor o tempo todo, e quando ele não consegue ser mais do que aquilo que ele verdadeiramente é. Um fator bastante relevante que pude experimentar no processo da hipnose condicionativa refere-se às conexões mentais e instiga estudos e cuidados. Durante os atendimentos, foi possível sentir uma energia fluindo como se fossem ondas vibratórias. Essas ondas percorriam pelo corpo do paciente e também percorriam pelo meu corpo, enquanto eu aplicava a hipnose. Principalmente no momento que o paciente estava em transe. Então foi possível sentir sensações muito semelhantes. A sensação que eu tinha é que havia uma conexão entre a mente do paciente e a minha mente. Era como se tivesse algo, uma energia que ligasse as duas mentes e transformasse numa só. Essa era a minha sensação, né? E o que eu observei? Eu observei um sono intenso. Em alguns atendimentos as minhas mãos ficavam avermelhadas, as minhas mãos incham, os pés já chegaram a inchar também no atendimento, sensações pelo corpo todo, inclusive dor. Então, dor de cabeça, dor nas costas, dor nos ombros, e muitas vezes, em alguns casos, aconteceu da dor ser no mesmo lugar que o paciente estava sentindo. E quando ele saía do momento de transe, quando a sessão da hipnose acabava, ele não sabia o que eu tinha sentido, e eu não sabia o que ele estava sentindo. E eu perguntava o que ele sentiu. E aí eu apresentava para ele o que eu tinha registrado sobre o que eu tinha sentido. E então isso é bem importante. Acessos de tosse também em determinados momentos da regressão da memória, né? Na energização. Essas foram as duas técnicas que eu mais percebi. Essa conexão mental. Visto isso, eu quero deixar uma mensagem para todos os profissionais que trabalham com doenças graves. Faça terapia, faça hipnose condicionativa para digerir as informações que o inconsciente recebe desse processo de doença.
E isso tudo fica registrado na memória do profissional. Então é importante digerir cognitivamente, racionalmente, esses processos de adoecimento. E também para condicionar a mente à proteção desses processos psicológicos, né? Porque ao atender os casos graves, estamos em contato com a nossa finitude, a finitude do organismo vivo. Um dos fatores que eu considero no desenvolvimento da minha história foi a nossa mudança de Porto Alegre para Florianópolis, porque eu não aceitava a ideia de vir para cá, e durante o período que nós estávamos aqui na chegada foi um estresse muito grande, adaptação, solidão, e já logo no primeiro ano que nós estávamos aqui surgiu a displasia mamária. Então foram 8 anos de acompanhamento, fazendo mamografia, ultrassonografia na mama, acompanhando as displasias mamárias. Até que veio o diagnóstico de um câncer, um carcinoma no ductal mamário. A minha primeira experiência com a hipnose condicionativa foi maravilhosa. Eu senti a presença de uma energia que me conectava, parecia a ligação do Criador com a criatura, como um fio em forma de luz, que te dá uma tranquilidade, uma serenidade, que você tem certeza que você consegue lutar contra qualquer situação que você tem. Aí veio a parte da cirurgia. Ela foi antecipada uns 2 meses e eu estava bem tranquila. Estava com a pressão arterial maravilhosa, a cabeça e mente tranquila. Então fui para a cirurgia e logo após a cirurgia eu fiquei com um dreno 15 dias e uma semana após a cirurgia eu tive que voltar na médica para ela dar uma olhada no dreno, ver como que estava os pontos e tal. Aí a médica veio com uma seringa enorme e eu disse para ela: o que tu vai fazer com essa seringa? E ela disse: eu vou tirar o líquido que fica na mama, o seroma. E eu disse para ela: não, eu não tenho esse líquido aí que você está falando. E ela disse: tem sim, todo mundo tem, por que tu não teria? E a agulha era enorme, né? Eu disse: então tá, então faz teu procedimento. E ela colocou aquela seringa umas 4 vezes na minha mama e ela só puxava ar. E ela impressionada disse: como que tu não tem nada? Eu disse para ti, eu faço hipnose. Aí ela começou a rir, achou estranho, eu não, porque eu trabalhei a mente para que eu limpasse todo o meu organismo, que eu não tivesse mais problema nenhum. E ela só tirou o ar mesmo. Depois da cirurgia, eu comecei a fazer a quimio, a radioterapia, e a hipnose me ajudou muito a enfrentar os efeitos colaterais de uma forma mais branda. Em nenhum momento eu perdi a fé, a força e o foco. Eu sabia que eu tinha dentro de mim essa energia que eu podia usar. Então, eu quero deixar uma mensagem. Valorize o poder de cura que existe dentro de você. Quando eu me deparei com o diagnóstico de câncer, eu percebi como na minha vida os pensamentos negativos estavam entrelaçados e como me faziam mal. Pensamentos negativos, derrotistas, pensamentos os mais diversos ruins, assim, como isso fazia mal para a minha vida. E durante o tratamento para o câncer, eu busquei inúmeras alternativas, inúmeras terapias, e na hipnose condicionativa eu adorei, assim, me fez muito bem. Foi uma mudança completa, assim,
de vida. Durante as primeiras sessões de hipnose, eu já pude perceber a diferença. Foi como se a gente voltasse no tempo e eu pudesse ver com outros olhos, olhos mais tranquilos, mais amenos, as situações vividas. E pôde me dar a oportunidade de reescrever. Assim, a impressão que eu tenho é que a minha memória foi reescrita, com os fatos sendo mais sutis, mais tranquilos, e esses pensamentos negativos foram apagados da minha memória. Logo após a hipnose, eu encontrei pessoas que estavam buscando a fosfetanolamina, e aí conheci uma advogada que foi um anjo assim, para me ajudar nesse processo de busca da substância. E foi tudo muito rápido, assim, tudo muito tranquilo para mim, porque se fosse antes da hipnose eu estaria cheia de pensamentos negativos, achando que não ia conseguir, ia ficar muito ansiosa, achando que tinha que ser na semana seguinte, no mês seguinte, e foi tudo bem rápido. Antes que eu imaginava, eu já estava com um processo judicial deferido. A substância chegou em menos de uma semana nas minhas mãos, chegou antes do Natal, foi um presente de Papai Noel, e tudo com muita naturalidade e tranquilidade, assim. E eu devo muito à hipnose, porque foi fundamental para que eu não administrasse essa ansiedade, não tivesse ansiedade e tivesse pensamentos positivos. A minha experiência com a hipnose fez perceber o consumo exagerado que a gente vive, a competitividade, a extrapolação dos limites físicos e emocionais que a gente faz todos os dias sem perceber. Sem perceber que a gente precisa dar uma freada, que a gente precisa pensar na gente, avaliar as situações do dia a dia de uma forma tranquila, natural, como uma situação boa.
Neste momento, façamos uma reflexão. Farei uma série de perguntas sugerindo que você observe suas respostas, suas atitudes e seu comportamento na grande dinâmica da vida. Nesta reflexão, encontra-se o caminho da saúde ou da doença. Em qual caminho estamos? Seu sono é profundo ou superficial? Sua alimentação é adequada ou desajustada? Você conhece alimentos antioxidantes? Como é a sua respiração? Profunda ou curta? Resolve as situações com assertividade, agressividade ou passividade? Perdoa as outras pessoas? Perdoa a si mesmo? Observa que cada ser está num processo diferente de evolução? Escuta o que o corpo fala? Desenvolve a espiritualidade e a resignação? Treina a flexibilidade e a amorosidade que reside dentro de você? A mente é energia. O corpo vibra essa energia. Diante da vida. Diante da vida, o sofrimento emerge. Chega como quem nada quer. Vem trazendo um sentido desconhecido pela consciência. Por meio do sofrimento do corpo físico, acolhe-se a angústia da mente. E nessa sintonia perde-se a esperança, a motivação, a alegria do viver. E o caminho do sofrimento cruza com a estrada da limitação humana, trazendo o apego, a solidão e a desesperança. Mas ainda existe saída. Ainda é possível curar a mente, a alma, o corpo. As feridas podem ser muitas, a dor avassaladora, a mágoa, um perder-se de si. Mas ainda existe saída. Ainda é possível curar a dor e curar a si mesmo. O caminho, a saída, a cura tem um nome: perdão. O perdão é o que traz a paz para a mente, o alívio para a alma e a libertação para o corpo. O perdão liberta, repara, faz a reconexão necessária para a transformação. O perdão é a grande possibilidade, mas é preciso estar com o coração aberto, aberto para dar o perdão, aberto para perdoar-se. E nesse sentido, corpo e mente entram em equilíbrio, psique e fisiologia em harmonia. Por isso é importante ser luz para si mesmo, tomar as rédeas em suas mãos, aceitar os desafios, vencer os obstáculos, sair do automático e tomar consciência, valorizar as qualidades pessoais, ter percepção e sensibilidade, fazer contato com a vida, contato com o corpo, com as coisas simples, fazer contato com a energia vital da natureza. E para curar ou curar-se de um câncer ou de qualquer outra doença, é preciso que ocorram mudanças. Mudanças nos processos mentais, processos esses que alterarão todos os circuitos neurais e toda a eletricidade do corpo. Lembrando que todo o corpo é energia. Então, para ser feliz, é preciso vibrar energias saudáveis, permanecer com a capacidade de se encantar. O segredo está na bioenergia, pois o corpo é energia, a mente é energia, a alma é energia. Sintonizá-las é estar em harmonia com a vida,
que também é pura energia.